Oi, meus queridos, bom dia, meus amados, a paz do Senhor a todos. Hoje, domingo, dia 16, eu peço a Deus que nos dê um dia de muitas bênçãos, muitas alegrias, em nome de Jesus. A paz do Senhor esteja com todos, que o nosso dia seja de muita esperança e que Ele nos conceda um domingo junto com a família, um domingo que a gente descanse, que a gente possa cultuar a Deus, possamos ir à igreja, possamos nos aproximar mais de Deus ainda nesse dia de hoje, nesse domingo. Tá ok, queridos? E para mim é uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, né? Acordar bem cedo, já começar aprendendo, divulgando, conversando com vocês. Isso é muito bacana. Eu agradeço muito a vocês, agradeço muito a Deus por Ele me dar, né? Nos dar também essa oportunidade. Isso é muito bacana, isso fortalece a nossa fé, isso faz com que a gente aprenda cada vez mais e nos anime, né? Que a gente comece sempre o dia assim, animado, e que o dia seja muito bacana, em nome de Jesus, a todos nós. Muito obrigado, queridos, e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, em nome de Jesus. E essa semana, meu querido, começando, hoje domingo, né, primeiro dia da semana, eu separei para a gente o trechos do livro de Romanos, tá ok? Então, lerei hoje Romanos, capítulo 4, versículo de 13 a 16. E ele diz o seguinte: a famosa promessa de Deus a Abraão, que ele e seus descendentes possuiriam a terra, não foi feita em razão de algo que Abraão tenha feito ou viria a fazer. Foi baseada na decisão de Deus de acertar tudo para com ele, e foi disso que Abraão participou quando creu. Se alguém receber esse presente de Deus apenas por ter seguido certas ordens ou por ter cumprido formalidades, essa confiança não faz sentido e a promessa vira um contrato frio. Seria um acordo comercial, não uma promessa santa. Um contrato cheio de pormenores, elaborado por um advogado detalhista, pode resultar em obrigações que você jamais seria capaz de cumprir. Mas, se não há contrato, apenas uma promessa e uma promessa de Deus, você não pode quebrá-la. É por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele e em seus caminhos, e de que o aceitemos e a tudo que ele faz. A promessa de Deus chega como um presente. É o único modo de garantir a participação nela, tanto os que guardam as tradições religiosas quanto os que nunca ouviram falar delas. Porque Abraão é o pai de todos nós. Ele não é nosso pai racial. Isso seria ler a história de trás para frente. Ele é nosso pai na fé. Amém. Bom, queridos, nesse trecho do livro de Romanos, né, Paulo, ele vem aqui, né, comentar, falar, né, ensinar a nós, demonstrar a fé de Abraão, né, que ele recebeu as promessas de Deus somente pela fé que ele tinha, né? Deus quis, como ele diz aqui, acertar as coisas entre ele e Abraão, como era um homem de muita fé, como ele creu em tudo, né, que Deus prometeu, que Deus falou para ele, né, das promessas, e por ter essa fé muito forte, essa fé convicta, né, sem nenhum pingo de dúvida, ele recebeu todas essas promessas, né? Como ele diz aqui, ele estava apto a receber, né, estava preparado, tamanha fé que ele possuía. Então, eu separei alguns trechos aqui para a gente analisar, para a gente pensar juntos, né? Aqui no começo, quando ele já diz, né, a famosa promessa de Deus a Abraão, que ele e seus descendentes possuiriam a terra, isso que eu acho bem importante, não foi feito em razão de algo que Abraão tenha feito ou viria a fazer, né? Foi baseada na decisão de Deus de acertar tudo para com ele, né? Então Deus viu, né, percebeu, sentiu que Abraão
era uma pessoa especial, vamos dizer assim, né? Então Deus viu graça em Abraão, né? Sabia que ali estava um homem que ele podia investir, era um homem que Deus podia contar, né? Isso é muito importante, é muito bacana. Então, foi independentemente de Abraão ter feito alguma coisa ou porque Deus sabia que ele iria fazer tal coisa, não. Foi porque ele creu, né? Porque ele, né, tinha fé, uma fé forte, uma fé convicta, né? Que iria acontecer aquelas promessas. Então isso mexeu com Deus, né? Isso deixou Deus tranquilo com relação às atitudes de Abraão, ao merecimento de Abraão. Isso é muito, muito forte, é muito bacana, né? E depois ele diz aqui, né? E foi disso que Abraão participou quando creu, né? Então ele enfatiza bem aqui que Abraão participou, né? Desse acerto de contas, vamos dizer assim, que Deus fez com ele, né, somente porque ele creu, né? E a gente fala assim, somente porque creu, né? Parece que é fácil, né? Não, não é fácil, né? Ter a fé de Abraão, né? O nosso pai na fé. Então tem que ter uma fé inabalável, realmente, né? E que a gente consiga, né? Que a gente tenha uma fé assim também, que a nossa fé seja fortificada a cada dia, a cada minuto, a cada instante, a cada acontecimento em nossa vida, que a nossa fé se fortifique cada vez mais. Depois ele fala aqui, né? Comparando, né, se alguém receber esse presente de Deus, as promessas de Deus, somente porque fez alguma coisa, porque cumpriu, né, mas que isso, se a pessoa não tiver fé, né, não alcançará essa promessa, né, porque precisa de muito mais do que fazer alguma coisa. Eu vou fazer porque eu acho que está certo, isso vai agradar a Deus, eu vou fazer. Não, né? É claro, o caminho é esse, mas se não tiver por trás uma fé, se não tiver uma vontade realmente de fazer, uma vontade de servir, uma vontade do coração, né? Então será em vão, né? Então a fé vem acompanhada dos nossos atos, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos atos e da nossa espera, da nossa esperança, né? Que a fé seja primordial nisso. Depois ele pôs aqui, né? Mas se não há contrato, apenas uma promessa, e uma promessa de Deus, você não pode quebrá-la, né? Então isso é muito bacana também, né? Porque a gente, como ele dá o exemplo do advogado, no contrato, nós não estamos ligados a contrato algum, né? Não há o mediador que nós temos na nossa vida, né? É Jesus, né? Hoje, atualmente, né? O nosso mediador é Jesus, né? Aqui Abraão era entre Abraão e Deus, né? Então era uma promessa que não podia ser quebrada, né? Não há como a gente deixar de cumprir uma promessa feita por Deus, né? Não há como. E depois ele diz, que eu acho muito bacana também, é por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele e em seus caminhos, e de que o aceitemos e a tudo que ele faz. A promessa de Deus chega como um presente. Nossa, então isso é muito forte, né? Acho muito bacana a gente começar a nossa semana, né, pensando nisso, né? Aceitando isso, refletindo sobre isso, né? Que o cumprimento, né, a promessa de Deus para chegar às nossas mãos, né, para atingir nossas vidas, né, ela depende inteiramente da confiança, da fé que temos nele, nos caminhos, né, que ele nos mostrou, nos ensina, que a gente o aceite, né, como Deus, como Todo-Poderoso, como nosso Salvador, como o único Deus, né, que aceitemos, né, tudo que ele faz, né, porque sabemos que tudo que ele faz é para o nosso crescimento, para o nosso bem, né. Aconteça o que acontecer, a vontade de Deus sempre é a supremacia, né? A vontade de Deus, ela está acima de tudo, né? Acima da nossa vontade, acima do nosso entendimento, né? Na maioria das vezes, mas sabemos que tudo que ele faz, tudo que ele permite, é para o nosso crescimento, para o nosso bem. Então a gente tem que ter essa fé baseada nisso, de que Deus faz tudo o que é melhor para nós.
tudo que Deus faz é para o nosso crescimento, que a nossa fé seja inabalável, que a nossa fé passe por cima de todas as nossas dúvidas, né? Não há porquê, não há será, não há não sei, quando se tem uma fé igual a de Abraão. Tá ok, queridos? É o que ele diz aqui, né? Daí as promessas virão como um presente. Então, olha que maravilha, né? O presente que iremos ganhar, né? Tendo uma fé inabalável. Então, vamos pensar nisso bastante, a nossa fé, vamos analisar bastante como anda a nossa fé. Depois ele diz aqui, né? Que tanto os que guardam as tradições religiosas quanto os que nunca ouviram falar delas. Aqui, né, ele enfatiza mais uma vez, né? É fé, a pessoa tendo fé mesmo não conhecendo as promessas de Deus, né? Não conhecendo, nunca ouviu falar da promessa de Deus, mas a pessoa crendo, tendo fé que Deus existe, que Deus é o caminho, né? Essa fé inabalável, essa fé cega, nesse caso aqui seria uma fé cega, porque a pessoa não conhece nada, mas ela crê, ela acredita que Deus é o Salvador, que Deus é o caminho. Então, dessa maneira, ela abre caminho para que as promessas cheguem até ela. Então, para a gente ver a importância da fé, né? Mesmo que você não conheça, que a pessoa não conheça, né? Mas a pessoa acredite naquilo, acredite em Deus, as promessas virão. Então isso é muito, muito importante, não faz distinção, né? Deus, em tudo que Deus faz, como a gente tem falado aqui muitas vezes, né? Nada que Deus faz, ele distingue as pessoas. Para você eu darei, para você eu não darei. Não, ele dá para todos, né? Chegar às promessas de Deus, chegar à vida eterna, todos têm a mesma condição. Os caminhos que a gente escolhe que nos farão diferentes perante o julgamento de Deus. Depois aqui, né? Porque Abraão é o pai de todos nós, né? Como a gente disse, não há distinção. Abraão não é meu pai, seu pai, mas não é o pai do nosso vizinho, do nosso amigo. Não, ele é pai de todos, né? Sem distinção alguma. Então todos podem alcançar a fé que Abraão teve. E daí continua falando de Abraão, ele não é nosso pai racial, né? Isso seria a história de trás para frente. Ele é o nosso pai na fé. Isso é muito bonito, né, queridos? Muito bacana sabermos que Abraão é o nosso pai na fé, né? É o nosso exemplo de fé, que a nossa fé se iguale a de Abraão, né? Que a gente, na nossa caminhada, a gente vá aumentando cada vez mais, crendo cada vez mais em Deus, né? Dando sinais de que nossa crença em Deus aumenta a cada dia, que nossa confiança nele é infinita, né? E as promessas daí virão, e as promessas farão parte, né, do nosso dia a dia, de quem está, né, ao nosso redor, como ele fez a promessa a Abraão, né? Então, não só Abraão, mas toda a sua descendência será abençoada, seria abençoada, e somos, né, todos, né, filhos de Abraão, filhos da fé de Abraão. Então essa promessa, né, chega até nós também, com certeza. Basta a gente acreditar, basta crermos que Deus é o maioral, que Deus é tudo que nós já sabemos dele e que a gente tenha essa fé sempre, sempre, que não nada consiga abalar a nossa fé, nada. E veremos como os resultados que virão na nossa vida. Tá ok, queridos? Então é isso, meus queridos, para esse dia, para esse domingo, eu vou deixar essa reflexão para você, para que você pense e repense, né, como anda a sua fé, né? Se sua fé está inabalável, sua fé está meio temerosa. Como anda a sua fé? Pense nisso. Tá ok, queridos? Aproveite bastante esse domingo para refletir sobre esse assunto, sobre essa fé. Aproveite bastante o seu domingo, o dia com os familiares, que seu dia seja de muita paz, muita esperança e muita fé. E não esqueça do nosso desafio, né? Que importa agradar a Deus. Que a gente continue falando isso 20, 30, 40, 50, 100, 200 vezes por dia, ok?
importa agradar a Deus, né? Isso, se a gente, né, prestar atenção, tudo que a gente lê de manhã tem a ver com isso, né, com agradar a Deus. Então que a nossa fé, né, cada vez maior, né, temos certeza de que vai agradar a Deus ainda mais, né? E o que importa é agradar a Deus. Importa agradar a Deus sempre, né? Que a gente não esqueça disso. Nosso desafio está de pé ainda, tá ok, queridos? Então, muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham um domingo abençoado em nome de Jesus. E fiquem, meus queridos, né, tranquilos com relação a críticas, a sugestões, a perguntas. Eu terei muito prazer em responder a todos, tá ok? Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde em nome de Jesus. E amanhã, Ele permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui. Nós continuaremos com esse assunto, com o livro de Romanos ainda, tá ok? Muito obrigado, queridos. A paz do Senhor a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos.